através dos quais eu cumprimento as demais autoridades que estejam presentes prestigiando o nosso encontro. A Polícia Militar de Minas Gerais tem como prioridade a valorização de seus profissionais por meio de iniciativas que promovam o bem-estar físico, mental e social dos policiais militares e de seus familiares. Nesse sentido, a Diretoria de Proteção Social, por meio do Centro de Promoção Social do Policial Militar, em cumprimento ao Memorando 02 de 2025 do Estado-Maior, que trata do calendário de ações em psicoeducação e qualidade de vida do policial militar, apresenta o webinar dedicado à gestão financeira e ao fortalecimento do suporte social aos policiais militares. Hoje vamos abordar temas essenciais ao equilíbrio financeiro e qualidade de vida dos nossos valorosos servidores. Iniciaremos, então, com a palestra sobre gestão financeira pessoal, estratégias inteligentes para o equilíbrio e a qualidade de vida do policial militar, que trará orientações práticas para o planejamento financeiro pessoal, o controle de gastos e investimento consciente. Nosso objetivo é fornecer ferramentas que ajudem a construir uma base sólida para a segurança e o bem-estar financeiro de cada policial. Na sequência, nós vamos apresentar as novas estratégias para fortalecer a proteção e o apoio aos servidores, explorando as iniciativas e programas do Centro de Promoção Social, que visam ampliar o suporte e a proteção aos policiais militares e suas famílias, promovendo um ambiente de cuidado, valorização e apoio contínuo. Para a abertura do nosso encontro, convidamos o senhor subdiretor de Proteção Social, Tenente Coronel Robson Silva Narciso, para fazer o uso da palavra. Senhor, bom dia. Prezados, todos aqui presentes, muito bom dia. Tivemos alguns percalços de ordem tecnológica, mas vencemos, resolvemos, isso que importa. Na pessoa do Tenente Coronel Robson, eu gostaria de agradecer os que estão aqui para fazer a palestra, para fazer o evento, no caso o webinar, né, em cumprimento a mais uma das atividades do nosso calendário de ações em psicoeducação e qualidade de vida do policial militar, e especificamente hoje vamos ter duas ações. Uma que é a questão, passar informações para todos os militares aqui presentes, todos que estão assistindo, a questão da gestão financeira, como nós tratarmos aquilo que a gente tem ao mês, os nossos ganhos, as nossas necessidades adequadas a isso. São dicas muito, muito importantes para todos nós, em todos os aspectos do nosso dia a dia. E depois, uma introdução a respeito do próprio CPS, tudo aquilo que ele oferece, além dessas questões em apoio ao policial, né, em palestras e tudo mais, tudo aquilo que o CPS oferece para o nosso policial militar, para o nosso militar, desde aquele que está na administração, aquele que está na ponta da linha, passando por todas as nossas atividades, tá bom? Laila, retorna a palavra, tá bom? Para a continuidade do evento. Obrigada, senhor. Então, para início do nosso evento, né, convidamos a senhora Leisiane Barros, orientadora financeira do Centro de Promoção Social, para ministrar a palestra Gestão Financeira Pessoal, Estratégias Inteligentes para o Equilíbrio e a Qualidade de Vida do Policial Militar. Leisiane, bom dia. Mini currículo da Leisiane, ela é bacharel em Ciências Contábeis pela Estácio de Sá, técnica em Recursos Humanos pelo SENAC, técnica em Segurança do Trabalho, IFSP, e técnica em Rotinas Administrativas. Bom dia, Leisiane. Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje sobre a questão da gestão financeira, né, no nosso bate-papo. Falar algumas estratégias básicas, coisas simples, né, mas que vai ajudar e vai nos auxiliar muito no nosso dia a dia como gestão financeira. Então, o nosso objetivo hoje é o quê? É despertar a consciência financeira, é mostrar a questão das estratégias práticas, coisas bem simples e naturais, mas que vão facilitar e vão nos ajudar no dia a dia. Então, e mostrar também quais são os benefícios, o que eu tenho a ganhar, né, se eu mantiver uma gestão financeira em dia, se eu tiver consciência dos meus hábitos, dos meus gastos. E é alguma questão da reflexão, né? Algumas perguntas que se fazem necessário, ou se nunca foi feito, perguntar o dinheiro ideal, né, para mim.
o que é que ele representa? O que é que o dinheiro representa? É importante a gente saber o que o dinheiro significa para a gente. Ele traz liberdade, status, segurança, né? Você conseguiria viver 3 meses sem a sua renda anual? Então, é uma pergunta que a gente tem que se questionar. Se acontecer alguma coisa conosco, né? Alguma situação em que eu tenha que ficar 3 meses sem essa renda, o que vai acontecer? Será que eu tenho uma reserva de emergência? Será que eu estou preparado para isso? Né? E se aparecer uma reserva, ou se aparecer uma emergência, eu estou preparado? Então, são situações que a gente tem que se colocar que o dinheiro pode nos proporcionar, a falta do dinheiro pode nos proporcionar isso. Então, você sabe exatamente onde é que vai o seu dinheiro? Mas em que é que você gasta? Quantas vezes, né, você já se sentiu preso com o conta? Então, são questões de reflexão que a gente precisa ter. E por que é tão importante a gente falar sobre finanças pessoais? Sabemos que hoje mais de 70% dos brasileiros eles estão endividados. E muitos também é por conta de falta de gestão e conhecimento sobre a questão financeira. E a falta dessa organização financeira nos traz o quê? Ansiedade, estresse, faz com que atrase os nossos sonhos. E essa boa gestão, por mais simples que seja fazer essa gestão, ela vai trazer liberdade, segurança e paz, né? Vai mostrar para a gente uma tranquilidade. Então, o que seria essa gestão financeira? Gestão financeira, pessoal, é tomar o controle da sua vida, é você saber o seu rendimento, né? E poder diferenciar. Eu recebo tanto, tenho as minhas despesas, os meus compromissos, os meus sonhos. É você fazer um planejamento e diversificar essa receita, detalhar ela. E qual a importância, né, dessa gestão? Criar esse hábito de gestão vai fazer com que a gente assuma os nossos compromissos, né, todo mês em dia, e vai evitar que a gente faça o quê? Entre no endividamento, porque sabemos que se a gente não tem um planejamento financeiro, se a gente não honra com os nossos compromissos, vai acarretar em quê? No atraso, tendo esse atraso, vai levar a juros. E dessa forma, a gente vai fazer o quê? Não vai ter uma forma de criar novos investimentos, realizar aqueles nossos sonhos, adquirir aquelas nossas conquistas, tudo aquilo que o financeiro pode nos proporcionar. E algumas estratégias, né, práticas que nos ajudam a ter essa gestão eficiente. Primeira coisa, diagnóstico financeiro. É importante que saibamos quanto que a gente gasta por mês e por quê, né? Quais são as nossas despesas fixas? Quais são as nossas despesas variáveis? As nossas despesas fixas são aquelas, né? Os nossos compromissos, os nossos custos básicos, o aluguel, por exemplo. Variável é aquilo que vai depender de acordo com o consumo, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. E feito isso, também fazer o levantamento das dívidas, porque aí nós vamos ter um diagnóstico financeiro e a gente vai ter o nosso levantamento do nosso patrimônio líquido. Porque o patrimônio não é só aquilo que a gente tem, aquilo que acarreta um endividamento também, fazendo aquele equilíbrio entre aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tem, o nosso patrimônio, vai dar a gente o nosso diagnóstico financeiro. Essa questão da adaptação do nosso padrão de vida é um ponto crucial. Por quê? Porque se a gente se adapta ao nosso orçamento e à nossa receita, e viver dentre, né, as nossas possibilidades, criando um orçamento realista, e aí nós vamos falar o que significa orçamento posteriormente. Essa questão do nosso orçamento é o quê? É a gente viver. Se a gente recebe X, a gente tem que gastar dentro daquilo que a gente recebe. E não acima, porque a gente sabe que nosso recebimento, ele tem um teto, tem um limite. Se ele tem um limite, as nossas despesas também têm que estabelecer o mesmo limite. E o ideal é que a gente sempre um pouco abaixo para que a gente consiga se organizar melhor, para que a gente consiga direcionar o nosso dinheiro para realizar esse planejamento. E também saber a diferença entre necessidade e desejo. Porque nem tudo que a gente deseja, a gente necessita ali naquele momento. Então, é uma forma da gente parar e pensar. Ok, eu desejo, mas será que nesse mês aquilo que eu desejo está dentro do meu orçamento? Se não está dentro do meu orçamento, aí eu posso deixar para depois. Eliminar gastos que não se agregam. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu não posso gastar dinheiro. Mas por que a gente não muda esse não posso gastar, não quero gastar com isso agora? Isso a gente não vai limitar a gente naquilo que eu estou trabalhando tanto, mas eu não consigo realizar aquilo que eu quero. Então, vamos trocar o não posso gastar, não quero gastar isso agora.
Por quê? Porque eu não me planejei, eu não me organizei, eu não me estruturei para ter aquela despesa ali agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar não quero gastar com isso agora, vou colocar dentro do meu orçamento, do meu planejamento, quem sabe isso não fica para um próximo mês. E aí aqui nós temos um vídeo que ele fala um pouquinho sobre essa questão que a gente não percebe. Por que eu quis trazer, né, esse vídeo aqui? Porque, na maioria das vezes, o que é que nós pensamos? Ah, eu tenho uma prestação alta, valores altos são mais propícios da gente ter um melhor controle. E esses pequenos gastos, não. Esses pequenos gastos, às vezes, a gente gasta 2, 5, 4 reais e a gente não percebe. Mas aí, no somatório, quando a gente faz aquela análise financeira, aquela gestão financeira de tudo que a gente gasta, aí nós observamos que esses pequenos gastos parecem o quê? Uma goteira que a gente não fecha a torneira direito quando vai ver o balde está cheio. Então, por isso que nesse vídeo ele mostra justamente essa questão. E não só os gastos, né, maiores valores que a gente tem que ter controle. Os gastos de pequenos valores também são tão importantes, porque às vezes no somatório ele sobrepassa uma parcela, né, de alto valor que a gente tem no nosso orçamento por mês. E aqui que eu estava falando com relação à parte de orçamento, né? O orçamento ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a administrar e a equilibrar a nossa receita e a nossa despesa. Para tudo, né? Quando a gente vai fazer uma determinada conta, o que é que a gente tem que fazer antes? A gente tem que fazer um orçamento. Então, na nossa gestão financeira também nós precisamos ter esse orçamento e um orçamento que ele seja real, por isso que é importante, na nossa análise de receita e despesa, o ideal é que a gente faça o quê? Verifique os 3 primeiros meses, né, da nossa gestão financeira, veja como é que está sendo seu gasto, pega essa média e aí você vai ter um orçamento. Lembrando que é importante saber que o orçamento a gente sempre tem que manter ele de uma forma constante. Em que sentido? Se houver alguma modificação ali na sua rotina financeira, na sua vida financeira, o orçamento ele também vai precisar ser alterado. Às vezes aumentou o custo com alguma coisa, surgiu alguma coisa financeira nova, esse orçamento vai precisar fazer essa demanda de alteração. Então, ele tem que, né, seguir mediante aquilo que a gente tem como receita. Planejamento. Então, organização, planejamento e controle, né, são 3 palavras que no financeiro a gente tem que ficar muito atento. A gente precisa refletir, né, a questão dos valores e prioridades, que através do planejamento, a gente definindo as nossas prioridades, a gente consegue atingir. Definir metas específicas, porque no planejamento, o que acontece? Primeira coisa, o que eu quero? O que é prioridade para mim? Então, vamos, né, financeiramente priorizar e estabelecer uma meta, por prazos, porque também não adianta eu quero me planejar para fazer uma reforma na minha casa. Tá, ok, mas em quanto tempo? Você quer começar quando? Então, tudo isso requer um planejamento. Então, é importante que a gente faça esse planejamento para que não saia financeiramente do nosso controle. E lembrando que sempre tem que monitorar e ajustar de forma regular. Aqui nós vamos ver o ciclo do planejamento financeiro, né? Independente do que seja o planejamento, é importante que ele siga esse ciclo. Né? Primeira coisa, suponhamos, vamos exemplificar. Eu quero fazer um planejamento para a reforma de uma casa. Primeira coisa que você tem que fazer é coletar todas essas informações. Né? O que eu vou precisar para reformar a minha casa? Primeiro, tem que ter um orçamento, tem que ter dinheiro, quanto tempo vai durar, né? Onde é que eu vou ficar, se eu vou ficar em casa ou não. Aí você vai definir os seus objetivos. Qual é o meu objetivo? Não, eu quero realizar em 6 meses. Aí você vai analisar a sua situação financeira. Quanto é que eu vou precisar para fazer, né, essa reforma na minha casa? Depois você olha e vai fazer o seu orçamento, aí você vai tentar desenvolver, né? Fazer o quê? O que é que eu vou ter que, o que é que eu vou precisar reformar primeiro? Qual a parte que eu quero? Eu queria a casa toda? Não, só quero começar aqui pela cozinha. Mas em quanto tempo? Aí você vai fazer a implementação
Fazendo a implementação, a gente tem que lembrar que tudo precisa ser controlado, revisado, né? Para quê? Porque uma quebra de um ciclo desses aí, você já perde todo o planejamento. Ah, teve uma falha no processo, né? O dinheiro que eu orcei não vai ser suficiente para eu terminar, para fazer a reforma da minha casa. Aí, o que, é que a gente tem? Volta lá, ó, na análise da situação financeira e volta a seguir o mesmo curso. Faz de novo o planejamento, faz a implementação, revisa, né? Então, é um ciclo, uma quebra acaba estragando o planejamento financeiro. É uma das coisas também, que o que, é que acontece? Às vezes a gente se planeja para fazer alguma coisa e aquilo não dá certo. Por isso que é importante a gente aprender com os erros, né? E ser paciente. Porque às vezes acontece que, vou começar a fazer minha gestão, eu não faço gestão nenhuma, vou começar a fazer as minhas anotações, vou tentar fazer uma reserva de emergência, vou tentar juntar um dinheiro para fazer investimento, mas aí quando a gente vai ver, houve uma falha. Eu queria, nesse mês, guardar R$ 500, suponhamos. Mas aí você não consegue guardar esse valor, você só consegue guardar assim, você fica, poxa, meu planejamento já não deu certo, já não consegui estabelecer, já não consegui seguir aquela meta ali que eu tinha alcançado para mim. Mas o que foi que deu errado? Por que eu não consegui os 500 se eu estava planejando aquele 500? Às vezes você se sente desmotivada, aí você já fala, tá vendo que isso não dá certo? Tá vendo que vou continuar sem fazer gestão e ver no que vai dar. Então, a gente tem que lembrar o quê? Vamos parar e pensar, por que não deu certo os R$ 500 que eu estava planejando para guardar? Né? Então, não ficar desmotivado por essa razão. A gente tem que lembrar que não conseguiu os 500, mas você conseguiu 100. Então, para quem não tinha nada, quem não estava fazendo planejamento aí, e já começou a fazer alguma coisa, tem que se sentir motivado com relação àquilo. E tentar aprender com o erro. Mas por que foi que aconteceu que eu não consegui os 500, só consegui 100, né? Então, é tentar pensar dessa forma, que não é porque aquele planejamento não deu certo que você simplesmente vai desistir. Né? A consistência e o tempo é que vai trazer. Porque se você não tem o hábito de fazer gestão nenhuma, de se controlar, de verificar, de fazer planejamento, ter um orçamento, realmente, inicialmente, não vai ser. É simples, mas requer o quê? Disciplina, requer constância. E aí tem a questão da reserva de emergência, né? É muito importante a reserva de emergência, porque ela ajuda em situações, né, financeiramente pode provocar, né, um descontrole financeiro, meu carro quebrou e eu não tenho reserva de emergência e porventura eu vou precisar gastar um determinado valor que eu não estava no meu orçamento. Então, a reserva de emergência é justamente para ajudar quando não se aparece uma situação de emergência e não está dentro do nosso orçamento. Porque nem tudo, né, a gente consegue fazer e ter aquele planejamento. Então, o ideal para a reserva de emergência é, primeiro, definir o valor. Como é que você vai definir esse valor da reserva de emergência? Através do seu orçamento. Então, através do seu orçamento, você estipula. Geralmente, o ideal que eles falam é você ter pelo menos, né, 6 meses do seu orçamento como reserva de emergência. Lembra aquela pergunta lá no início? E se hoje você passar 3 meses sem ter a sua renda, o que é que você faria? E se você tiver uma reserva de emergência, você responderia, eu tenho uma reserva de emergência e vai conseguir suprir esses 3 meses que eu vou ficar ali ausente com relação à minha receita. Estabelecer uma meta mensal, né? E aqui, não consegui os 500, mas eu consegui 100, já coloca lá na reserva de emergência. Mas aí no mês que vem eu consegui 600, já consegui suprir aquele mês anterior. Evitar utilizar essa reserva de emergência para gastos não emergenciais. Então, também tem uma questão de você saber e verificar o que é emergencial para mim. Se tudo acabar virar emergencial, a sua reserva de emergência ela não vai ser tão eficaz. Então, tem que pensar direitinho. Né? É aquela questão lá que nós já falamos sobre a necessidade e o desejo. Né? Manter esse equilíbrio. Reavaliar e ajustar periodicamente. Então, se a reserva de emergência ela também precisa ser ajustada, porque o nosso orçamento ele pode variar, né, mediante a situação financeira ou o consumo que a gente faz no dia a dia. Outra coisa muito importante também é buscar conhecimento. Eu queria aprender a investir, mas eu não sei, eu queria melhorar minha gestão. Será que minha gestão que eu estou fazendo é eficiente? Ou então eu não faço gestão nenhuma? Então, existem livros, existem cursos, tem aplicativo também. Hoje em dia, se você não quiser fazer uma planilha de Excel, não quiser fazer um bloco de anotação,
a sua receita e despesa. Você pode usar também aplicativos que vai facilitar para que você tenha uma melhor gestão. Então, a busca pelo conhecimento de gestão financeira é muito importante para a gente poder tomar mais ações assertivas com relação às nossas decisões financeiras. Outra coisa importante também é a percepção do perfil de consumo. O que acontece? A gente precisa entender quem nós somos, né? E como nós tratamos o dinheiro. Então, será que eu tenho um perfil mais econômico? Será que eu sou uma pessoa mais consumista? E a partir do momento que você começa a fazer a sua gestão financeira, principalmente fazendo o equilíbrio entre receita e despesa, você consegue entender o seu perfil. Por quê? Porque você vai observar aquelas suas despesas, com o que é que você está gastando. E aí você começa a observar, olha, eu estou gastando, né, mais com isso, estou gastando mais com aquilo. Então, isso vai identificar o seu perfil. Ah, não, eu sou uma pessoa mais econômica. E isso também ajuda a entender, para você pensar no que você quer fazer. Porque também é importante a gente entender o nosso perfil de consumo para a gente saber o que é que a gente quer futuramente. Quem é que nós queremos nos tornar, até onde eu quero chegar. Vai trazer, né, a segurança e a tranquilidade. Por isso que é tão importante a gente ter uma boa gestão financeira, que a gente vai ter recursos suficientes para cobrir as nossas... Então, o nosso objetivo com a questão da gestão financeira é o quê? A gente conseguir cobrir as nossas despesas essenciais e também ter aquela sobra para a gente realizar tudo aquilo que a gente deseja, os nossos objetivos, né? Para a gente poder tomar, quando a gente tem uma boa gestão, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva. Surge uma determinada situação e a gente sabe o que fazer diretamente, e como resolver aquela situação, e não ter que tomar decisões, né, de uma forma tão brusca, sem planejamento, sem controle. Reduz o estresse, porque nós sabemos que 48% do estresse do brasileiro é causado por conta da gestão financeira, por conta do financeiro, por conta de não conseguir arcar com as suas despesas, por estar, né, numa situação financeira onde o mercado sabe o que se passa, está muito mais difícil, né, para a gente manter os nossos compromissos. E essa gestão financeira traz isso, vai reduzir o estresse, vai reduzir aquela ansiedade que fica, nossa, será que mês que vem eu vou conseguir suprir, né, os meus compromissos? Vai trazer a possibilidade de realizar os sonhos e objetivos. Então, eu vou conseguir, né, me planejar para fazer uma viagem, vou conseguir me planejar para estudar novamente, vou, né, realizar aquele curso que eu tanto queria, né, juntar minha família para poder, né, realizar aquela viagem tão sonhada. Então, existem sonhos onde o financeiro ele vai ajudar a realizar. Então, com planejamento, isso fica mais fácil de se realizar. Previne o endividamento, né? Porque nós sabemos que se você tem uma gestão equilibrada, se surgir, né, alguma eventual situação em que demanda o dinheiro, você não tem aquele dinheiro ali naquele momento, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Tem que encontrar uma forma de resolver aquela situação. Só que aí, como você não está preparado para aquilo, não tem uma reserva de emergência, aí vai ter que, infelizmente, acabar no endividamento. E, na maioria das vezes, né, por ser tão emergencial, você nem faz um estudo direito para saber se realmente não tem juros mais excessivos, ou se poderia ter uma outra situação, uma outra forma de resolver aquilo ali, pagando menos juros. Por isso que é tão importante a boa gestão. Tem aumento no poder de negociação, né? Porque você vai poder negociar uma taxa de juros menor, você vai poder dizer assim, eu uso cartão de crédito se eu quiser. E não necessariamente, né, tá usando o cartão de crédito como uma extensão de recibo. E aí você vai poder comprar produtos com desconto. Você vai poder ter a opção, né, de, não, vai me dar desconto à vista? Eu tenho lá o dinheiro, se você me der desconto à vista, vou conseguir comprar ali, se precisar ser parcelar. Diferente de quando você não tem aquela gestão que você, infelizmente, tem que parcelar para poder adquirir aquilo que você tanto quer. Negociar benefício também, porque você não fica presa a aceitar as condições que o mercado está lhe oferecendo. Você tem, né, em contrapartida, aquela poder de negociação. Não quero esse cartão com taxa, porque você não precisa dele, né? Então, você tem a opção. Como você tem a sua gestão equilibrada, não necessariamente você precisa aceitar a condição que aquele cartão, né, que aquele meio ali do mercado está oferecendo.
capacidade de investir. Né? Você está lá tranquilo, tem a sua reserva de emergência, então eu quero, então, melhorar, aumentar a minha receita, não só com aquilo que eu ganho, mas uma receita extra, uma renda extra. Aí você consegue ter essa capacidade para investir. Outra coisa muito importante com relação a essa parte de investir é que, às vezes, tem pessoas que usam a reserva de emergência para investimento. Mas a gente precisa entender que, se surgir uma reserva de emergência, seu investimento estiver preso, você não vai conseguir, né, ter a sua reserva de emergência para resolver aquele seu problema. Então, é muito por isso que é tão importante a questão do conhecimento, né, para poder saber investir de uma forma, né, saber o seu perfil de investimento, para você poder. Lembrando que é importante diversificar essa questão de investimento, né, para que reduza o seu risco, para você ter aquela independência financeira, porque está acontecendo muito. Às vezes a pessoa está ali, né, tem um dinheirinho, vai investir, mas às vezes acaba tendo um prejuízo. Por quê? Porque ele não entendeu, não estudou, não foi ver de vez, às vezes acabou pegando tudo que você tinha e colocou num único investimento. Então, assim, para você investir, é importante que tenha muito conhecimento, entenda o seu perfil, né, de consumo, o seu perfil de investidor, para saber se você é se você tem aquele perfil, né, mais conservador. Não, eu gosto de investir tendo pouco lucro, mas tendo mais segurança naquilo que eu estou fazendo. Mas aí eu não quero, não tenho gestão, eu já estou endividada, já estou numa situação, né, um pouco complicada. O que eu devo fazer? Lembra daquele diagnóstico que nós fizemos financeiro? Se faz necessário. A gente precisa entender, né, como é que está a nossa situação. Tem que reconhecer a situação, né? Primeiro, realmente, uma situação que não estou conseguindo suprir, né, com os meus compromissos. Então, nós temos que fazer o quê? Reconhecer a situação, fazer aquele levantamento de receita e despesa, fazer o levantamento da gestão de dívidas para saber o montante de valor que está sendo, né, que está endividado, organizar o orçamento, porque aí vai ter que rever algumas coisas com relação ao orçamento, negociar com o credor. Só que aí é uma pergunta que eu sempre faço: como é que você sabe que você, na negociação com o credor, você vai conseguir arcar com aquele compromisso, né, nessa negociação? Se você não tem, né, aquela gestão financeira, se você não sabe seu orçamento. Às vezes acaba que você perde uma excelente negociação porque você aceita a proposta e acaba que você não vai conseguir arcar. Por quê? Porque você não tem aquele orçamento, claro. E esse valor não vai estar dentro do seu orçamento pagar. Aí você consegue pagar uma vez, mas aí depois você não consegue pagar e acaba que sua dívida, né, ela vai ter que ser calculada novamente. Então, tem que ter muito cuidado com relação a essa parte de negociação. Antes de tomar qualquer atitude, verifique o seu orçamento, organize o seu orçamento para que saiba, né, se realmente aquela negociação já está dentro das suas possibilidades. E, óbvio, evitar novas dívidas. Né? E, às vezes, a gente fala, mas eu já estou endividado, não tenho como. Mas é importante, mesmo estando endividado, ter uma situação de reserva de emergência, porque se já está numa situação complicada, se surgir uma nova, como é que vai resolver? Então, mesmo que devagar, se faz necessário. É importante envolver a família nessa questão da gestão financeira. Faz uma reunião, informa: olha, esse daqui é a nossa situação financeira, esse daqui é quanto que a nossa família tem de renda, esse aqui é quanto que a nossa família tem de custo, porque isso ajuda a manter a gestão financeira em dia. Mostra quanto ganha, qual o gasto mensal, porque isso evita até conflitos, porque nós sabemos que existe muito conflito familiar por conta dessa questão da gestão financeira. Então, porque às vezes um não, né, ele não é dado porque não se pode. Não, às vezes ele é dado porque não se tem em casa. Ele é dado porque não se pode financeiramente, porque não está dentro do orçamento naquele momento. E aí, quando você explica e mostra para a família como é que está a situação financeira, acaba evitando muito conflito familiar e ajuda também a alcançar os objetivos. Né? Então, uma família unida e informada, com certeza, vai tomar melhores decisões financeiras. E organizar as finanças é o primeiro passo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas
eu queria, como é que eu faço? Então, o fato de querer já é um passo muito importante. Então, comece devagar, né? Mas comece hoje. Quanto mais cedo a gente tomar uma decisão e a gente tomar conhecimento de como é que está a nossa gestão financeira, a gente vai conseguir evoluir. E não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Sabemos que a nossa gestão financeira ela tem que ser constante, porque, né, todos os dias a gente lida com questão financeira, com dinheiro, com uma compra, né, com alguma situação financeira na nossa vida e faz parte. Aqui são os nossos contatos, né, com relação aqui ao Centro de Promoção Social. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei, queria começar minha gestão financeira, mas eu não sei por onde começar. Eu queria saber fazer o levantamento do meu patrimônio. Nós estamos aqui, né, para ajudar nessas questões todas. Agradecemos aqui. Nós temos esse serviço de orientação financeira, então, se alguém pensar o seguinte, eu queria começar a fazer essa gestão, mas eu não sei como começar, entre em contato conosco, aqui estão os nossos contatos, e nós vamos fazer justamente isso. Essa parte da orientação financeira, nós fazemos da seguinte forma, nós fazemos esse levantamento, ajudamos a fazer o levantamento de receita e despesa, nós fazemos os levantamentos de dívidas também, e a gente tenta encontrar estratégias para melhorar essa questão da gestão, para trazer, né, um melhor conforto nessa questão da gestão e também auxiliar na tomada de decisão, caso precise. Agradeço a todos, né, esse tempo, né, e se alguém tiver alguma dúvida com relação, né, à questão, o interesse a tentar buscar uma gestão financeira melhor, ou às vezes já tem alguma gestão, mas pensou o seguinte, né, eu queria melhorar, nós estamos aqui dispostos. E agradecemos, né, esse tempo. Leisiane, obrigada pela sua participação, por compartilhar, né, os seus conhecimentos valiosos, né, com a gente. É importante começar, né? É um processo de educação financeira, né? E é igual você falou, eu acho que o mais importante, até mesmo essa questão de conflitos, né, que a gente acaba trazendo dentro da nossa casa, né, na nossa família, e isso auxilia bastante. E nosso objetivo, né, com esses encontros, o que é muito importante também, da gente trazer para a nossa tropa, para os nossos militares, os serviços que nós temos disponíveis, né? Às vezes a gente tira todo o nosso tempo, né, na instituição e a gente não tem conhecimento daquilo que a gente tem disponível para poder facilitar, para poder auxiliar, né, dentro da nossa casa, né, da nossa vida, principalmente nessa parte dessa gestão financeira que é tão importante. Então, para quem não tinha conhecimento, né, desse serviço disponível, né, para todo mundo, e que estiver precisando, eu já comecei aqui peguei uma folhinha e já fui fazendo umas anotações. Eu já tenho uma amiga que tem uma planilha aqui também, que já compartilhou comigo. Nós também temos aqui uma planilha, se alguém quiser e tiver interesse, a gente compartilha também nos nossos atendimentos, a gente disponibiliza essa planilha, já faz para a pessoa fazer. É coisa simples, né? São coisas simples, mas infelizmente quando a gente vai verificar nos nossos atendimentos, verificamos que o básico, que é o controle da receita e despesa, não se faz, e principalmente os gastos pequenos, eu sempre falo. Já fez aqueles gastos pequenos de 2, 3, na maioria das vezes eles sempre ultrapassam o valor. Então, essas são coisas simples que já observa. E uma das coisas que a gente observa no nosso atendimento é que quando você vai fazendo preenchimento, você olha assim, nossa, mas eu estou pagando isso aqui, mas eu nem faço mais uso. E aí já faz o quê? Já faz parte daquela retirada para poder melhorar a receita. Verdade, porque aí a gente acaba anotando e a gente pega só aqueles valores maiores, né? Aquelas despesas fixas e tudo, e essas despesas aí do dia a dia, tipo do cafezinho, né? Essas coisas acabam passando batido, e no final, quando a gente vai somar, isso acaba fazendo uma diferença muito grande no nosso orçamento. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada pela sua participação, e deixar, né, para os nossos militares, que quem tiver interesse, né, quem tiver precisando de auxílio, contato conosco, de entrar em contato, que a gente está disponível para poder auxiliar. Obrigada.
Obrigada. Dando continuidade ao nosso encontro, convidamos agora a senhora Loisiane de Cássia, assistente social do Centro de Promoção Social, para ministrar a palestra O Serviço Social na Polícia Militar de Minas Gerais, novas estratégias para fortalecer a proteção e o apoio aos servidores. Bom dia, Loisiane. Bom dia, a senhora me escuta? Sim, tá ok. Bom dia a todos, né? Vamos iniciar aqui a segunda palestra, né, orientativa acerca do portfólio, né, do Centro de Promoção Social, com o objetivo, né, de disseminar esse serviço que é tão importante no âmbito da instituição, que atende o Estado todo e ainda é muito pouco conhecido, apesar da gente estar constantemente trabalhando nessa divulgação, né? Ainda é muito pouco conhecido pela nossa tropa, pela família militar, pelos servidores civis no âmbito da instituição. O Centro de Promoção Social, né, este ano, ele passou para a subordinação aí da Diretoria de Proteção Social. Isso para a gente é um ganho, né, gigantesco, dada a proximidade, a relação, né, da nossa atividade, né, em relação à questão da proteção social. Muitas das nossas ações estão envolvidas, né, com a equipe de saúde. Então, para a gente, assim, é um ganho, né, termos tido essa transferência, né, de subordinação, uma vez que as nossas articulações, as nossas ações, os nossos atendimentos, eles vão muito de encontro, né, ao que a equipe de saúde dos NAS, HPM, CLIPS, e assim sucessivamente, dentro da nossa rede orgânica, né, e às vezes até com rede credenciada mesmo. E não só no âmbito da instituição, mas também fora dela, porque muitas das nossas articulações acontecem também, né, com o sistema público de saúde. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender, né, qual que é o papel aí do assistente social, não só no âmbito da Polícia Militar, que ele tem uma configuração diferente, né, do serviço social em âmbito municipal, tendo em vista que as nossas demandas institucionais são peculiares, são diferentes, né, da atuação do assistente social no município, que vai lidar mais com caráter, às vezes, né, de benefício eventual, benefício, né, do governo federal. Então, é importante a gente entender qual que é o papel do assistente social no âmbito da Polícia Militar e o porquê tem, né, esse profissional no quadro de profissionais da Polícia Militar. O assistente social ele vai trabalhar principalmente com a viabilização do acesso à garantia de direitos. Quando a gente fala de direitos, parece algo muito óbvio, né? Parece que todo mundo tem conhecimento, todo mundo já sabe aonde recorrer, aonde requerer, como proceder, mas o que a gente observa, né, no âmbito da nossa instituição é que muitas vezes os militares, né, e as suas famílias, e às vezes até os servidores civis, estão muito treinados, acostumados a lidar com o que é o dever, né, e não com o que é o direito. E nas situações de vulnerabilidade ou risco social, que é a nossa maior atuação, né, enquanto assistentes sociais, que é o nosso foco, né, as pessoas vulneráveis, elas muitas vezes não têm o conhecimento, né, do que são seus direitos, não sabem muitas vezes como requerer, onde requerer, ou às vezes ainda que tenha o conhecimento, ela vai lidar com a dificuldade, né, de lutar pela garantia da qualidade de vida, pelo acesso, né, a essa qualidade de vida. Então, o Centro de Promoção Social, dentro do seu portfólio de serviço, ele traz justamente essa orientação, né, à família policial militar, seja o militar da ativa, seja o militar da reserva, o reformado, os seus dependentes legais e os servidores civis também, que muitas vezes precisam, né, desse acolhimento social para que seja orientado aí em relação aos seus direitos ou que seja encaminhado, né, para que tenha acesso a esses direitos. Então, o nosso papel principal, enquanto assistentes sociais, né, no âmbito da instituição, é trabalhar essa viabilização do acesso à garantia de direitos. Apesar de estarmos lotados, né, no Centro de Promoção Social, de estarmos fisicamente em Belo Horizonte, é importante salientar que o nosso acolhimento, atendimento, ele é para todo o Estado, ele é para todos da Polícia Militar, todos os servidores civis, ele não se restringe, né, somente à capital ou RMBH, tá? E que é um serviço de porta aberta. Então, se o militar, o seu dependente ou o servidor civil deseja passar por um acolhimento, um atendimento, né,
do Centro de Promoção Social, ele pode fazer esse requerimento diretamente através dos nossos canais, né, de comunicação. É importante também salientar, né, que o assistente social ele trabalha com a questão do sigilo profissional e que a gente vai tratar, né, de maneira reservada aquela demanda trazida, né, para a gente aí pela família, pelo policial ou servidor civil. A gente envolve, né, demais autoridades quando aquele requerimento ou aquela situação demanda, né, a decisão de autoridades superiores. E aí, trazendo um pouquinho dos nossos portfólios, né, do nosso portfólio, o que é que nós temos hoje, né, para ofertar, nós temos atendimento de sindicância social, principalmente sindicância de movimentação de unidade, que envolve situação de saúde do militar, né, ou de pessoa da sua família, a quem ele alega, né, que precisa ali receber sua assistência. A nossa normativa, ela traz hoje esse atendimento como obrigatório, né, conforme o artigo 27 aí da resolução 4307 de 2014. Então, a gente faz um alerta aí aos encarregados, né, aos sindicantes, que todas as vezes que tiverem, né, apurando uma sindicância social cujo requerimento seja movimentação de unidade por interesse próprio do militar, que faça esse encaminhamento, né, dos autos ao CPS. Não precisa encaminhar os autos físicos, esses autos devem ser encaminhados, né, via SICOM ou via PA, na Caixa da Assistência Social. É um encaminhamento que ele tem que ser feito pelo sindicante, né, e o que a gente observa, que às vezes até o sindicato faz o contato conosco, desejando um atendimento, a gente vai atendê-lo, mas eu preciso dessa formalização do procedimento administrativo, que ele seja encaminhado uma cópia, né, para o CPS. Então, na sindicância de movimentação de unidade, sempre se lembrar, né, você que é encarregado, sindicante, encaminhe, antes da solução do procedimento, encaminhe para esse acolhimento social, que esse relatório social tem o objetivo, né, de assessorar a autoridade competente acerca, né, da possível solução do procedimento. Ele não é um relatório de caráter definitivo, mas é ele que vai ilustrar ali a sua situação de vulnerabilidade ao risco social naquele caso. Então, ele é uma peça obrigatória, né, nos autos de sindicância de movimentação de unidade. Na sindicância social, atendemos também, né, as sindicâncias de redução de jornada de trabalho, que muitos comandantes desejam, né, com base no artigo 30 da mesma normativa, Resolução 4307 de 2014, muitos comandantes desejam assessoria aí, né, do assistente social no âmbito da Polícia Militar e encaminham, né, para o CPS para que a gente possa prestar também essa assessoria do ponto de vista de vulnerabilidade ao risco social. Porém, né, a redução de jornada ela não tem um caráter normativo obrigatório, né, de conter o relatório do assistente social, pelo menos não por enquanto. Mas fica aí, né, um alerta a quem é encarregado, quem é sindicante, né, para que possa ser encaminhado no caso de movimentação de unidade. E outras naturezas de sindicância social também, né, que são instauradas e que o comandante, a autoridade competente, né, entende ser necessário, ser pertinente, ser valioso, né, essa assessoria aí pelo assistente social, porque por meio da sindicância, muitas vezes ali no atendimento social, a gente identifica outras situações de vulnerabilidade ao risco social que são passíveis da intervenção, do acompanhamento do assistente social e que vai muito além do objeto, né, daquele procedimento administrativo. Temos também a sindicância social do Lares Gerais, né, do programa Lares Segurança Pública, que são imóveis, né, situados em Belo Horizonte. Existe uma comissão deliberativa para o uso desses imóveis. São imóveis, né, gerenciados aí pela CEPLAG, destinados a atender, né, policiais militares ou família, né, dependentes pela Lei de Sucessão Civil, que estejam ameaçados em detrimento, né, da atividade profissional do policial militar, né, tem que ter essa comprovação dessa ameaça e tem que ter uma comprovação também da questão da hipossuficiência financeira que o impeça de mudar daquele local de risco, né, daquele local que representa risco para ele e para a sua família. O CPS tem um papel nessa sindicância social de fazer essa análise da hipossuficiência, né, financeira. E, mais uma vez, né, como eu disse anteriormente, é a oportunidade, muitas vezes, em muitos casos, de identificarmos outras situações que são passíveis da nossa intervenção, acolhimento, encaminhamento,
e que vão muito além, né, do objeto daquele procedimento administrativo. Assim como a outra sindicância, né, social, a gente orienta ao encarregado, ao sindicante, que não encaminhe para a gente autos físicos, né, que faça essa tramitação via CIPO, né, ou via painel administrativo por meio da Caixa de PA da Assistência Social. O atendimento, né, nos casos aí, principalmente de policiais militares, né, no uso de substâncias psicoativas, é um atendimento feito em articulação com a CLIPS, né, a gente conta muito com o apoio, tendo em vista, né, em relação ao encaminhamento para tratamentos. É uma situação que ela é passível de intervenção, passível de ser tratada. Lógico que a gente conta ali, muitas vezes, né, com a vontade do nosso atendido ou da nossa atendida, mas o importante é que a gente faça esse acolhimento. A gente já teve situações, né, de acolhimento em que a família ficou muito agradecida, independente, né, do resultado posterior. Não é uma situação fácil, realmente, né, a questão do vício, não é uma situação fácil da pessoa conseguir sair dela, mas é importante trabalhar, né, esse atendimento social junto com a saúde, no sentido desse acolhimento, dessa possibilidade de tratamento, dessa possibilidade, né, de uma vida nova, fora da questão do vício, que muitas vezes vai trazer ali os transtornos familiares para a saúde diretamente, né, da pessoa, e também na questão do serviço, na questão do trabalho, né, que a gente sabe que ao longo do tempo isso vai trazer impactos, né, de certa forma profissional também, não só do ponto de vista, né, disciplinar, mas do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista mesmo, né, até de força de vontade, de necessidade de ir para o trabalho. Então, a gente tem, né, essa articulação com a CLIPS, com os demais setores no âmbito da Polícia Militar, esse acolhimento também à família e com outros setores externos à Polícia Militar, dependendo de cada situação, dependendo de cada caso, né? E cada caso que o Serviço Social atende, ele é único, né? Ele é um caso único, ele é um caso que a gente vai tratar ali dentro da sua particularidade. Então, muitas vezes, as nossas intervenções, ela vai depender, né, do contexto ali de vulnerabilidade que nos é trazido. E a substância psicoativa, o uso dessa substância psicoativa, né, ele faz parte aí do nosso rol de acolhimento, de atendimento social, tá? E esse atendimento, ele, como eu já disse, ele pode ser, né, por demanda espontânea, já aconteceu várias vezes, né, da unidade, do batalhão nos acionar, ou da própria região nos acionar, ou a própria família também, amigos do policial militar, ou da policial militar, que nos aciona para fazer esse acolhimento. O importante é que a demanda chegue para que a gente tenha condições de ofertar, né, o nosso serviço e verificar ali naquele contexto quais as possibilidades que temos de auxiliar, né, aquele núcleo familiar. Atendemos também as situações dos alunos do Colégio Tiradentes em todo o estado, e são situações, às vezes, né, de violação de direitos da criança ou do adolescente. Temos situações, às vezes, né, das famílias que não estão dando, né, conta da situação ali que se perpassa da vulnerabilidade. É um atendimento feito em parceria com as unidades do Colégio Tiradentes, porque muitas vezes é na unidade escolar, né, que se identifica, a princípio, uma suspeita de uma situação de violação de direitos, ou de uma suposta violação, ou de que algo não esteja caminhando, né, de forma a contribuir para o desenvolvimento daquela criança ou do adolescente. Então, a gente tem esse acolhimento, né, às famílias das unidades do Colégio Tiradentes, independente de serem filhos de militares ou não, porque a gente tem na rede, né, os filhos de pessoas civis. Então, já fizemos várias intervenções, uma vez que a aluno do Colégio Tiradentes é público, né, para o nosso atendimento. O objetivo é acolher essa família, verificar se existe ali uma situação de violação de direitos ou não, né, e dar os encaminhamentos, o acompanhamento, as orientações que são pertinentes. Nas unidades do Colégio Tiradentes, nós temos também uma parceria com a Diretoria de Educação Escolar, né, a DE, no que tange aos casos em que as famílias estão numa situação de hipossuficiência financeira, devidamente comprovada, né, por um rol de documentações, já, assim, alinhado com o Ministério Público, né, acerca disso, para que a gente possa fazer essa análise da hipossuficiência financeira para uma possível doação do kit escolar, né, do material didático,
né, pelo sistema ali que rege o colégio, né, no sentido desse material. Então, ele passa também por um atendimento aqui pelo CPS, para que a gente possa prestar essa assessoria, né, ADE, nesse sentido aí, dessa doação ou não, né, do kit escolar. É lógico que tem critérios, vai depender de critérios, mas passa também, né, pela avaliação social aqui do CPS. E assim como nas outras demandas, né, muitas vezes pode chegar a demanda aqui pelo caráter da hipossuficiência financeira, e quando a gente vai atender a outras situações do âmbito da família que impactam aí para a criança, para o adolescente, para o desenvolvimento, né, desse ser que está em condição peculiar do seu desenvolvimento. Então, demandas do Colégio Tiradentes também fazem parte aí do rol de atendimentos do CPS. A questão dos atendimentos, né, de violência doméstica, a gente tem uma instrução, né, no âmbito da instituição que regulamenta o nosso atendimento, junto aí a mesma instrução, regulamento, né, o atendimento das PVDs. O nosso objetivo, né, é ouvir, acolher, orientar, encaminhar, né, intervir, né, junto principalmente ao militar, autor de violência doméstica, mas também, né, acolhemos a vítima de violência doméstica, principalmente quando é uma vítima militar. Infelizmente, né, uma situação que a gente tem tido um crescente número no âmbito da instituição, o CPS, né, tem trabalhado com a possibilidade aí de novos projetos nessa área, inclusive, né, com a questão de possíveis grupos reflexivos para militares autores de violência doméstica, trazendo esse recorte para a instituição, considerando que muitos militares são hoje encaminhados para grupos reflexivos diversos, né, e que às vezes não trazem uma situação confortável ao militar, por se tratar de grupos, às vezes, de egressos do sistema prisional, onde ele pode ali, né, se deparar com indivíduos, né, a qual ele já se envolveu em alguma ocorrência, ou grupos também, né, da própria Polícia Civil, dentre outros que existem, principalmente na capital. Então, o nosso objetivo é trazer, né, para a instituição para que a gente consiga, de fato, o resultado eficaz no trabalho, né, com autores de violência doméstica, mas de uma maneira não só individual, no seu acolhimento individual e reservado, mas também de uma forma, né, grupal, por assim dizer. E nós temos trabalhado, né, também na melhoria da tabulação desses atendimentos, para a gente pensar em formas, né, de atender de maneira individual, né, tanto o autor quanto a vítima, principalmente quando, né, a vítima é militar, como já disse, de forma a trazer esse atendimento mais qualificado. É um atendimento que a gente tem, né, em parceria aí com os NAIS, né, e com a DPS, já desde a instrução, e que a gente tramita, né, de maneira até reservada, trazendo aí o sigilo profissional, né, que a situação demanda. Temos as situações aí de atendimento e acolhimento, intervenção e encaminhamento dos intempéries naturais e sinistros, muito comum, principalmente, né, ao final de cada ano, em que a gente se depara aí com as inundações, com as enchentes, né, com situações muitas vezes decretadas de calamidade pública. O CPS conta muito com o apoio, né, da Defesa Civil estadual, municipal e apoio da AFAS, né, nesses atendimentos, porque envolve perda material muitas vezes, né, ou pelo menos na maioria dos casos, e considerando que o CPS não tem recurso financeiro, né, destinado a esse apoio, a gente conta, né, com os órgãos externos e com a AFAS, né, que nos auxilia muito. E, sobretudo, né, eu acho que a grande importância é fazer esse acolhimento à família, no momento ali, né, que a família está fragilizada. É tão difícil, né, a gente construir, né, o nosso patrimônio, a gente não se programa, né, obviamente, independente da área que a gente mora, para que a gente seja submetido a uma situação dessa, né? Por mais que pareça óbvio, né, determinadas áreas serem atingidas, mas o que a gente vê nos últimos anos é que áreas, muitas vezes, onde se imaginava serem impossíveis de serem, né, atingidas, têm sido atingidas aí por situações de calamidade pública, né? A natureza ninguém controla. Então, assim, nosso objetivo, sobretudo, muito além dessa questão material, é fazer esse acolhimento, demonstrar essa preocupação à família. E muitas vezes também, como em todos os casos, né, é nessas situações que a gente identifica outras vulnerabilidades muito além da perda material. Então, é um atendimento também, né, que o CPS presta. Só uma informação importante, não precisa, viu, gente, de instaurar sindicância social na situação de intempéries naturais. Basta que a demanda chegue ao CPS ou pela unidade, a maioria chega, né,
pelo batalhão. Esse ano nós tivemos várias situações ali na região de Patinga, né, o próprio batalhão nos encaminhou, ou pela própria família, né, atingida ali por essa situação, né, da intempérie natural sinistra. Temos o atendimento, né, nos casos dos militares privados de liberdade que estejam aí nas unidades prisionais, né, no âmbito da Polícia Militar, para trabalhar mesmo, né, o cumprimento da Lei de Execuções Penais, relativo a esse acolhimento social, né, a esse policial militar e à sua família. São raros os casos assim, que não se envolve a família, porque é difícil, né, tratar uma demanda dentro do serviço social, ou quase impossível, em que a gente não tenha, né, de certa forma, que envolver a família, né, na situação ali que está posta. O objetivo, né, é fazer esse acolhimento, ouvir, né, aquele militar que está ali privado da liberdade, entender qual a demanda que ele tem, e dentro das possibilidades legais, né, do seu processo, viabilizar o acesso à garantia de direitos, tá? Então, são visitas que a gente faz, já aconteceu da gente atender de maneira virtual, né, os casos do interior do estado, para que a gente possa ali apoiar aquela unidade, né, onde ele está em privação de liberdade, e possa também viabilizar o acesso à garantia de direitos, né, desse público também. O policial militar idoso, gente, temos recebido demandas muito recorrentes. O nosso público, né, veterano idoso, está muito carente, né, desse acesso à garantia de direitos, não só no âmbito da instituição, mas fora dela. Eu não sei se é um período pelo qual estamos passando, mas o que a gente tem recebido aqui no CPS são vários casos do nosso público idoso em situação, né, de violação de direitos, de negligência nos cuidados, ou muitas vezes que por uma situação, às vezes, de adoecimento mental, não aceita, né, a família ali auxiliar, não aceita a família prover esses cuidados. Então, é muito passível, né, da nossa intervenção, do nosso apoio, do nosso atendimento, porque esse público tem realmente demandado. Essas demandas têm chegado muito, né, por atendimento de ocorrências. Então, o que a gente orienta aí as guarnições, né, que todas as vezes que se deparar com uma situação de um veterano idoso, na mínima suspeita, né, de que há ali uma situação de negligência, violação de direitos, ou de que aquele militar idoso, né, não está permitindo que a sua família, né, preste para ele ali os cuidados, ou que viva sozinho, né, porque a maioria dos casos que eles vivem sozinhos estão já numa situação grave de violação de direitos, que façam esse encaminhamento para o CPS, que acionem o CPS, para que a gente possa fazer esse acolhimento, esse atendimento. E é um atendimento que a gente vai fazer as intervenções com os órgãos de defesa de direitos da pessoa idosa, principalmente o Ministério Público, Promotoria do Idoso, de forma que a gente possa garantir, né, seja porque ele está tendo um direito violado, ou porque ele não está permitindo, né, esse cuidado, ou porque às vezes não tem realmente, né, quem prover. A gente teve casos recentes, assim, pelo menos uns 4, que o militar era totalmente sozinho. Né? E aí, como que fica? Ele vai continuar residindo sozinho? Às vezes está passando por um quadro de adoecimento, porque a gente, quando vai caminhando, né, para a situação de nos tornarmos idosos, é comum a gente adoecer, seja física, mentalmente, ou às vezes as duas situações. Então, para que a gente possa trabalhar essa viabilização, né, do acesso à garantia de direitos desse público, seja no âmbito da instituição, ou às vezes fora dela, e se demandar, né, até junto aos órgãos judiciais. E pensando nessa atenção, né, a esse público idoso, o CPS tem um projeto, né, de captação das demandas dos veteranos. A gente tinha até iniciado com o projeto 80+, mas agora, em data recente, a gente começou a fazer uma busca ativa, né, com um acolhimento dos 60+, né, no sentido de tentar identificar, né, essa situação de vulnerabilidade, ver o que se tem algo que a gente possa, né, intervir, possa auxiliar, né, aquela família, considerando, né, a necessidade de valorização desse público, né, continua aí com direitos de acesso, naturalmente, né, a todos os serviços disponíveis, né, no âmbito da Polícia Militar, e é um sujeito de direito, né, como qualquer outro, é um sujeito de direito que às vezes está numa situação de vulnerabilidade e que requer, sim, intervenção institucional no sentido de prover, né, esse respaldo do seu direito, né, enquanto sujeito. O CPS, né, além do serviço social, ele dispõe também da seção de seguros de vida. Então, todas as vezes que os senhores e senhoras se depararem
com situação em que o militar ou a família esteja com dúvidas, né, sobre as demandas relativas a seguros de vida do CSMB 1 e 2 e os seguros, oriente que se faça contato com o CPS. Muitas vezes a família, sem a devida informação, principalmente quando do falecimento do segurado, né, do policial militar, ela acaba tendo que apelar pela contratação, né, de uma assessoria jurídica particular. E o CPS dispõe de uma seção que vai poder auxiliar a família em todas as demandas dessa natureza, sem precisar ali da intervenção de um advogado. Então, a seção de seguros, ela vai acolher, vai orientar, vai encaminhar os processos de requerimento, processo de cancelamento, troca de beneficiários, basta que seja feito o contato, né, com o CPS, dando ciência da situação, seja a unidade, a guarnição, a família, ou o próprio segurado, né, quando ele ainda tem dúvidas, que são seguros de vida antigos, né, de quando eles entraram na polícia. Então, muitos já não têm hoje a informação, às vezes, dependendo da idade, às vezes está com mais de 80, mais de 90 anos, e já se perdeu nessa informação. Então, todas as situações que envolver seguros de vida, CSMB 1 e 2 e seguros, orientam o militar ou a sua família a procurar diretamente o CPS pelos nossos canais de comunicação ou presencialmente para que possa receber todo o suporte necessário nessa demanda. O CPS também é responsável, né, pela coordenação e execução do Programa de Preparação para a Reserva. Depois da pandemia, né, em 2023 e 2024, tivemos um recurso aí para poder, um recurso financeiro para realizar esse programa. Ele tem aí a questão da fase, né, que é virtual, e teve a questão também da fase presencial, onde a gente conseguiu realizar, nos 2 anos, né, a fase presencial em 2 resorts diferentes, e foi um momento assim de descontração, um momento de informação, que a gente teve as palestras informativas, instrutivas, e foi um momento ali que a gente percebeu que muitos militares participantes puderam rever, né, velhos amigos que às vezes estão em cidades, em unidades distintas, e que há muito tempo não se via desde a época de curso. Então, foi uma troca de experiência muito rica, acho que foi uma experiência muito leve, né, para quem participou, tivemos excelentes feedbacks aí nos 2 anos, né, e estamos organizando também desse ano e esperamos, né, que ele seja com tanto sucesso como foi de 2023 e 2024. Então, aqueles que já têm aí, né, os critérios para participação, não deixem, né, de se inscrever e participar, porque a gente se recorda muito, né, que em 2023 e 2024, quem não participou se arrependeu muito. E qualquer dúvida, né, sobre o programa pode ser esclarecida junto ao CPS também. Recentemente, né, o CPS esse ano ficou responsável também pela pasta relativa ao encontro de turma, né, que é também um momento ali de trocas de experiência, de rever amigos das famílias, né, se conhecerem, né, de valorizar, né, o aniversário ali daquela turma que está ali comemorando. Então, assim, todas as dúvidas a respeito do encontro de turma podem ser e devem ser, na verdade, esclarecidas junto ao CPS, que a gente estará à disposição, ao CPS, a partir desse ano, que é o responsável também por essa pasta no âmbito da Polícia Militar. O CPS também, né, é responsável pela pasta de benefícios e convênios. Então, o que a gente orienta o nosso público interno, né, é que diariamente acesse a página principal da intranet, né, na aba ali, no folder que está escrito alerta de benefícios, porque a gente tem trabalhado cotidianamente, né, para trazer novos convênios que podem ser de interesse, né, de quem acessa ali, de repente pode ter alguma coisa, algum curso, algum desconto em academia, ou desconto em lojas, né, que podem ser de interesse, né, da realidade social daquela família. Então, não deixem de acessar, né, todos os convênios que são firmados, são sempre lançados nessa página de alerta de benefícios. E a nossa orientação é que essa aba seja acessada diariamente, né, para que se tenha conhecimento dos benefícios dos convênios que estão sendo firmados, que pode ser interessante para a realidade ali daquele sujeito. Temos também pelo CPS, né, a nível de instituição, o CPS tem uma grande participação pelo serviço social, no programa de apoio e acompanhamento, né, mais conhecido como ProApoio. O CPS ele atua principalmente, gente, nas situações de óbito do militar ou do seu dependente legal, nas situações mais diversas, porque embora a normativa institucional traga um recorte do óbito em serviço, o CPS ele tem uma escala de sobreaviso, né, sábado, domingo e feriado, sempre fica, né,
um militar e uma assistente social de sobreaviso, né, nesses dias, para que a gente possa atender, acolher, né, essa família, ou às vezes até o próprio policial militar, que está passando por um momento de luto. E às vezes, nessa situação, a pessoa naturalmente não está preparada, né, para aquela circunstância e não sabe como proceder, não sabe por onde começar. Infelizmente, é uma situação que muitas vezes as funerárias, né, aproveitam daquele momento ali de luto, de dor da família, para vender serviços funerários, e nem sempre a pessoa está ali com a condição financeira, né, para custear um serviço funerário muito alto. Muitas vezes, né, a nossa tropa não tem conhecimento dos direitos, dos requerimentos que podem fazer, né, em relação ao pós-óbito, né, do seu dependente ou do próprio policial militar. Então, assim, é um momento que a gente pode ali fazer o acolhimento à família e pode repassar orientações e, posteriormente, né, no momento mais oportuno, dar um prosseguimento de um acompanhamento para orientar, né, o militar ou a pessoa da sua família onde que vai, como tem que ser feito o requerimento e quais os requerimentos, né, que vão fazer. A gente vê muita situação assim que às vezes também o policial, né, ou às vezes servidor civil ou familiar até opta, né, por contratar um advogado para tentar resolver a questão de acesso a direitos que às vezes já está ali, né, disponível e que não seria difícil a própria família acessar sem ter que ter o ônus, né, de gastar ali com assessoria jurídica, podendo a própria família fazer esse requerimento. Então, o CPS está à disposição para fazer esse atendimento não só na situação do óbito, mas na situação posterior, né, em acompanhamento àquela família, em suporte àquela família enlutada. E aí, dentro da pasta aí do Proapoio, né, é importante a gente mencionar, que ainda é muito pouco conhecido, sobre os jazigos de honra da Polícia Militar, cuja administração anual ela é de responsabilidade do CPS. A Polícia Militar dispõe de jazigos de honra, né, em Belo Horizonte, no cemitério Parque da Colina e Bosque da Esperança. É um símbolo, né, um reconhecimento da corporação, né, aqueles casos dos militares, né, que legaram a própria vida em cumprimento do dever profissional. A gente teve aí situações, né, em 2024, agora em 2025, em outros anos também, né, consecutivos. E a gente trabalha, né, com essa administração anual no sentido do pagamento das taxas anuais, né, enquanto CPS, e trabalhamos também no sentido da liberação para o uso desses jazigos de honra nos casos que forem cabíveis perante normativa. O uso desse jazigo, né, ele vai ser autorizado pelo excelentíssimo senhor comandante-geral, e a gente precisa também, né, da autorização da família, considerando que a gente ainda tem uma cultura, né, às vezes de visitação ao túmulo, então, dependendo da onde a família deseja sepultar, por exemplo, no interior do estado, muitas vezes a família vai dar a opção, né, dela mesma providenciar esse sepultamento num cemitério aí da cidade local. Mas a gente depende dessas duas autorizações, e tendo essas duas autorizações, sendo o caso pertinente e normativo, a gente vai adotar as providências e o suporte à família nesse sentido. E aí, trazendo um pouquinho, né, do nosso principal papel, que é a orientação, né, social e acesso a direitos. São alguns direitos, às vezes, muito pouco conhecidos, né? Como eu disse no início da minha fala, a gente é muito treinado, às vezes, né? A gente percebe muito isso na tropa. A gente são treinados porque é dever e muitas vezes não tem um conhecimento, assim, de alguns direitos. Lógico que a gente aqui não consegue abordar todos, né? Infelizmente, mas alguns principais que a gente observa no nosso cotidiano, que ainda é muito pouco conhecido e que gera muita dúvida, né? A gente gosta sempre, nesse momento de instrução, virtual ou presencial, trazer uma orientação rápida, pelo menos para que se tenha conhecimento da existência, né, daquele direito. Um deles é o auxílio natalidade, né, ao policial militar, que é pago aí pelo IPSM. A gente se depara com muitas dúvidas aqui, porque muitos perdem o prazo desse requerimento, né? Ele é um auxílio que é pago, né, em razão do nascimento, né, dos filhos, ou na situação também do natimorto, de adoção e de reconhecimento de paternidade. É importante se atentar ao prazo, gente, né? Ele é um requerimento que você tem que fazer ele até o 4º mês, né, após o fato gerador, ou seja, o 4º mês após o nascimento. Passou esse prazo, prescreveu o direito a esse requerimento. É um requerimento simples, feito pelo site do IPSM. O valor desse benefício, né, desse direito, ele é de um salário mínimo por filho nascido, né, ou por natimorto. Então, se for gêmeos, né, serão aí
2 salários mínimos. Se for casal de militares, apenas uma das partes é que deve fazer o requerimento, tá? Fiquem atentos aí na questão do prazo, né, para não perder. No âmbito do IPSENG, aos servidores civis, temos também, né, o auxílio natalidade, conforme a orientação do IPSENG, só que tem critérios específicos, né, de remuneração, tem que ser uma remuneração inferior, né, ao salário de R$ 2.846, tem que ter 12 contribuições, né, ao IPSENG, e o recém-nascido ele tem que estar inscrito na assistência à saúde do IPSENG. Diferentemente do IPSM, o IPSENG, ele solicita, né, que esse requerimento tenha que ser feito presencialmente nas unidades regionais do IPSENG ou posto usuário. Conforme a orientação do IPSENG, gente, isso vale para todos os requerimentos, eles orientam que não encaminhem documentação física para o IPSENG na cidade administrativa, porque eles não têm um setor de protocolo desses documentos. Então, muitas vezes, esses documentos podem ser extraviados. O que eles orientam é que essa documentação física seja protocolada nas unidades regionais do IPSENG ou nos postos usuário. Senão, a pessoa faz o protocolo via correio, encaminha para o IPSENG, às vezes está aguardando receber, né, aquele direito, não recebe, porque o IPSENG muitas vezes não recebeu aquela documentação pela ausência de um setor de protocolo. Tá? O valor dele também, né, é um salário mínimo. Aos servidores que contribuem, né, somente com o INSS, a gente orienta que seja verificado aí no site do Instituto, né, como que é feito esse requerimento, tá certo? Porque o critério é diferente. O auxílio reclusão aí, né, pago nas situações do militar em privação de liberdade, né, do segurado, né, do IPSM, que se encontra na situação aí de detento ou recluso, né, não albergado e recolhido à prisão. Esse valor, gente, ele vai ser distribuído, né, em partes iguais aos dependentes inscritos do IPSM, tá? O pagamento pode ser solicitado, né, a partir da data que se verificar a perda total da remuneração do segurado, e o IPSM não permite a inscrição, né, após a data da prisão do segurado, exceto, né, para os filhos que estiverem em gestação, que seriam aí os nascidos. O requerimento também é feito pelo site do IPSM, sem a necessidade, né, a princípio, aí, de um protocolo presencial. Tá? Basta acessar o link disponível para que seja feito. O valor, né, desse auxílio reclusão vai ser 70% do valor da pensão que seria devida em caso de falecimento do segurado. Então, é uma orientação importante que a gente deve repassar às famílias, que muitas vezes ficam preocupadas. Então, esse ano a gente teve 2 situações aqui do CPS, né, que aportou aqui para a gente, em que os familiares estavam preocupados com essa perda da remuneração e como que ia fazer para manter a subsistência. Então, orientem as famílias, né, a respeito disso, né, se for uma situação aí possível, né, de acontecer na sua realidade social e familiar. Aí, na questão, né, dos direitos que a gente fala aí do pós-morte, né, temos o auxílio funeral pago pelo IPSM. Isso é algo que gera muita dúvida para o policial militar e para a família nas situações de óbito. Como eu disse, ninguém está preparado, né, para esse momento. Às vezes, até aquela situação que, né, vem de um adoecimento, mas a gente nunca está preparado para perder um familiar. Então, no caso do policial militar que falecer, independente da causa do óbito, né, a família pode requerer pelo site do IPSM o auxílio funeral, que hoje está no valor, né, de R$ 3.999,45. É um valor que ele é ajustado, né, conforme o aumento salarial. E é onde a gente se depara com a seguinte informação. Muitas vezes as funerárias têm conhecimento, né, a gente vai ver um outro auxílio funeral mais adiante, tem conhecimento que tem 2 auxílios funerais, e a família ou militar muitas vezes não tem esse conhecimento, tá? Nesse caso do auxílio funeral do IPSM, quando falecer dependente legal do militar inscrito, né, que esteja inscrito na data do óbito, o policial militar também pode acessar o site e fazer esse requerimento em face do falecimento do seu dependente legal. E muitas vezes, como eu disse, é uma informação aí desconhecida pela tropa. Temos também o quantitativo funeral, que é pago, né, pela Polícia Militar por meio do CAP, e é onde eu mencionei anteriormente que muitas vezes as funerárias têm conhecimento, porque esse valor desse quantitativo funeral, ele é um salário bruto do militar, de acordo com o posto ou graduação na data do óbito. Então, muitas vezes as funerárias têm conhecimento que aquela família vai receber 2 auxílios funerais, por assim dizer, e aí eles vão fazer venda de serviço, às vezes venda casada,
Já aconteceu da gente, a pedido da família, né, acompanhar em funerária, e a funerária dentro aqui de Belo Horizonte, né, querer fazer um funeral de R$ 9.000, que não era um funeral de luxo, e em contrapartida a família vai numa outra funerária que cobrou dela R$ 4.000 pelo mesmo serviço. É lógico que naquele momento ali ninguém está com a cabeça, né, enquanto família, né, enquanto ente enlutado, para ficar fazendo cotação, né, de funerária. Então, por isso é importante a orientação, né, por meio do serviço social do CPS, onde a gente pode, né, orientar a família sobre esses riscos. E é lógico que se a família quiser ali gastar 30 mil no funeral, ok, né? Nós não estamos ali de forma alguma presencialmente ou à distância para impedir, mas é importante a nossa orientação, porque a gente observa que ainda que se esteja nesse momento de luto, de perda, aí, né, que as funerárias aproveitam, porque sabe que é recebimento garantido pela família. Muitas vezes vai aproveitar ali para vender um serviço, né, mais caro, que nem é de tanta qualidade e que vai deixar a família onerada. E esses auxílios, eles não têm que ser necessariamente gastos todo o valor dele com o funeral. Né? Às vezes a família gastou menos, ela vai receber do mesmo jeito. Se ela gastou mais do que ela iria receber, ela vai receber o que estava previsto em norma. Então, muitas vezes a gente observou que as funerárias trabalham um pouco, né, na cabeça das pessoas enlutadas, da família enlutada, no sentido de vender esse serviço como se ela tivesse que gastar ali todo o funeral. Assim como já aconteceu de funerária, na presença da gente, solicitar para a família o demonstrativo de pagamento. E aí a gente, né, questionou qual que era a necessidade e conseguimos ali, provavelmente, né, impedir uma situação ali, né, de uma fraude ou algo desse tipo. Então, no caso de falecimento de policial militar, né, a família ela vai receber o auxílio funeral do IPSM, no valor mencionado anteriormente, de R$ 3.999, vamos arredondar aí, né, para 4.000, e também vai receber o quantitativo funeral, que é pago pela Polícia Militar, no valor de um salário bruto, de acordo com o posto de graduação na data do óbito. A diferença é que o do IPSM, quem executou o funeral é que vai entrar no site com a nota fiscal e demais documentações e fazer o requerimento. O quantitativo funeral, né, ele vai ser pago aí aos dependentes legais do IPSM ou, né, no caso aí, aos dependentes da lei, pela lei de sucessão civil. Tá? A diferença é somente essa. No caso do IPSEM, né, servidores civis do IPSEM, também, né, fazem jus aí ao auxílio funeral, só que, diferentemente aí do IPSM, né, existem critérios, assim como o auxílio natalidade, né, do IPSEM. Então, no caso aí do IPSEM, né, no caso de falecimento do servidor, né, ou do seu dependente legal, tem que ter uma contribuição menor, né, do que R$ 2.800, tem que ter 12 contribuições, né, consecutivas ao IPSEM, vai ser pago ali, né, ao executor das despesas do óbito. O requerimento do IPSEM é feito presencialmente nas unidades do IPSEM do oposto usuário, né, e maiores informações podem ser extraídas aí do site do IPSEM, né, e o valor que vai receber, né, vai depender das despesas aí com funeral ou do valor de contribuição do falecido, caso esse seja de menor valor, ok? No caso dos servidores que contribuem com o INSS, gente, desde 1991, o INSS não paga auxílio funeral. Então, não há esse requerimento pelo INSS. Pecúlio, né? Muita gente tem dúvida a respeito disso. No caso de falecimento do policial militar, pelo site do IPSM, no mesmo link que se faz o requerimento de pensão por morte, já é produzido um requerimento de pecúlio, né? O pecúlio, ele é como se fosse uma restituição das contribuições ali que o militar teve ao longo, né, da sua vida em relação ao IPSM. O que é importante, gente? É importante mencionar que o requerimento de pecúlio, assim como de pensão por morte, tem que ser feito de maneira individual para cada dependente regularmente inscrito. Muitas vezes chega aqui para a gente a família que fez o requerimento em nome do cônjuge, mas não fez o requerimento em nome do filho, que é criança ou que é adolescente. Tem que ser feito. O rol de documentação é basicamente o mesmo. O requerimento é feito de maneira individual, ainda que seja criança, né, ou adolescente, porque o IPSM vai pagar em cotas separadas para cada dependente legal. E quando não se faz esse requerimento, a cota desse dependente fica lá reservada, aguardando aí que a família proceda com esse requerimento.
e aí tem que se atentar ao prazo, né? Porque normalmente, passou de 5 anos, normalmente se perdem esses direitos. Então, a gente orienta sempre a família que produza esse requerimento do pecúlio e da pensão por morte de maneira individual, em nome de cada dependente regularmente inscrito. O pecúlio, né, é feito requerimento pelo site, conforme eu mencionei, e o valor dele vai depender do posto de graduação do militar na data do óbito, né, e do tempo que ele contribuiu. Então, a gente não consegue repassar um valor que vai depender, né, de cada situação. No caso do servidor civil, IPSEM, né, o pecúlio ele tem uma forma diferente aí no IPSEM, que lá tem pecúlio, tem seguro coletivo, tem seguro cônjuge, ele vai variar de acordo com a contribuição, né? Ele vai ser pago também em razão do falecimento do segurado. Normalmente, o segurado é como se fosse um seguro de vida, então o segurado já deixa indicado, né, quem que ele quer que sejam os beneficiários aí, né, desse pecúlio, desse seguro coletivo. Então, normalmente, esse requerimento ele tem que ser feito em nome de quem o segurado do IPSENG deixou ali, né, como inscrito para esse recebimento, tá? O IPSENG, ele não tem mais adotado inscrições de pecúlio, porque isso aí é uma inscrição voluntária, né, do servidor que contribui. Então, desde 2023, que ele não tem aceitado novos inscritos, né? Os que já têm, em caso de falecimento do segurado, a família deve procurar esses esclarecimentos junto ao IPSENG, se não sabe quem são os indicados ao recebimento, para que se tenha conhecimento e assim possa proceder, tá? No caso do INSS, desde 1994, que não se paga, né, esse tipo de benefício ou direito. Aí vamos falar um pouquinho da pensão por morte, que eu já mencionei, junto com o pecúlio, né, do IPSM, requerimento, né, volto a dizer, feito pelo site do IPSM, é o mesmo link, requerimento de pensão por morte, requerimento de pecúlio, fazer de maneira individual, em nome de cada dependente legal regularmente inscrito, ainda que seja menor de 18 anos, que o IPSM vai pagar em cotas iguais, né, a não ser que tenha alguma questão de pensão judicial alimentícia, aí o IPSM vai avaliar a situação, né, a questão de cota de acordo com a pensão judicial, e é pago, gente, independente da situação de óbito, tá? A gente tem algum aqui que aponta a gente, principalmente nas questões de suicídio, né? Independente da situação de óbito ali do policial militar, da sua causa, né, de falecimento, a pensão por morte, né, é direito do dependente legal aí do IPSM fazer esse requerimento, tá? Lembrar que o requerimento é pelo site e não presencialmente. A pensão por morte do IPSENG, né, aos servidores civis, é pago também aos dependentes do segurado que faleceu. Tem algumas regras que é diferente, né, da pensão aí paga pelo IPSM. É importante o servidor civil e a sua família inteirar, né, dessas regras. Vai ter uma cota familiar, né, no sentido de valor de 60% da aposentadoria recebida pelo servidor, né, ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado. E essa cota ela é acrescida aí de 10% por dependente, até no máximo, no teto máximo de 100%. Então, como tem regras muito específicas, é importante que o servidor civil oriente a sua família da existência, né, desse direito a ser requerido, e que o detalhe, né, a peculiaridade de cada família, dentro da sua realidade, seja esclarecida diretamente junto ao IPSENG, tá? O requerimento é presencial nas unidades regionais do IPSENG ou postos do APS. Volto a dizer, não encaminhar documentação física ao IPSENG da cidade administrativa, que eles pediram muito para a gente reforçar isso, eles não têm um setor de protocolo dessa documentação, e ela pode extraviar, tá? No caso dos servidores civis que contribuem com o INSS, também faz jus, tem alguns critérios parecidos com o IPSENG, e a gente orienta que cada situação seja verificada aí junto ao INSS, porque é um rol, né, mais extenso de critérios e que não dá tempo da gente citar todos aqui nesse momento. Processo de resto de vencimento, né, que é pago aí, no caso do falecimento do policial militar, independente da causa do óbito, é pago pela Polícia Militar por meio do CAP. Muitas vezes a família fica com dúvida de como vai proceder, né, com esse requerimento. A gente orienta que procure, no caso militar da ativa, procure a P1, SRH, ou seção administrativa, ou seção equivalente da unidade de lotação do policial militar, que vai te auxiliar nesse requerimento,
Se ele for inativo, procure o batalhão de onde ele é inativo, ou se ele é inativo do CAP, procure diretamente a seção de pagamento no CAP, para receber essa orientação, para receber a relação de documentos. O CPS também orienta, né, de forma subsidiária, né, aos batalhões e ao CAP, de como proceder com esse requerimento, né, no âmbito da Polícia Militar. A princípio, né, é pago aos pensionistas do IPSM, mas na ausência, né, de dependentes legais que se tornaram pensionistas, né, pode ser pago também aos sucessores previstos na lei civil, indicados por alvará judicial. Então, às vezes, um deixou dependente, mas deixou um pai, a mãe, deixou irmãos, que também poderá receber mediante alvará judicial. No caso do IPSEM, servidor civil, né, é muita orientação, muito detalhe, né, no sentido desse requerimento. Então, o que o IPSEM orienta, né, que seja acessado o site para ser verificado aí qual que é a situação, né, que aquele familiar, aquela família daquele servidor civil, né, se enquadra, né, essa é a orientação do IPSEM, e o recebimento, ele vai de acordo, né, com o cargo do segurado falecido e de acordo com os resíduos ali apurados que foram deixados. Então, no caso do IPSEM, não tem como a gente entrar muito em detalhes, né, de como que vai ser feito, mas é presencialmente também, nas unidades regionais ou postos UAI, né, e maiores esclarecimentos podem ser retirados aí do site do IPSEM, porque são casos diversos e cada família vai se enquadrar em uma situação diferente para recebimento desses restos de vencimento. E aí a gente traz, né, já estamos caminhando aqui para finalmente, a gente traz uma orientação aqui às unidades, aos policiais militares, referente, né, à pensão acidentária, e, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho do PIS. Eu já vou me antecipar, porque os processos são unificados, né? O processo de pensão acidentária, ele é o mesmo processo da indenização securitária, né? Então, o policial militar, quando ele falece, né, no desempenho das suas funções, no cumprimento do seu dever legal, o seu dependente legal inscrito no IPSM, ou seja, os pensionistas, eles fazem jus, né, ao recebimento da pensão acidentária, que é paga aí pela CEPLAG. O valor dessa pensão, ele vai depender do posto de graduação, na data do óbito, ou da promoção pós-mortem, tá? E a gente depende aí da decisão de quem serão os pensionistas, né, pelo IPSM, para que esse direito seja pago, né, a esses pensionistas. No caso da indenização securitária, o valor a ser recebido é até 25 mil. Esse valor ele vai ser rateado em partes iguais, né, aos dependentes da pensão do IPSM. Suponhamos que o militar não faleceu, mas ele teve um acidente no desempenho da sua função, né, em serviço, que causou a sua reforma por invalidez em detrimento daquela moléstia profissional. Ele também faz jus ao recebimento, só que ao invés da pensão acidentária, ele vai receber o auxílio invalidez e vai receber, né, esse valor de até 25 mil, que é da indenização securitária. Por que a gente orienta? Esse processo ele é instaurado e apurado pela unidade de lotação do policial militar ou da policial militar. Apurou-se, verificou-se ali, né, o amparo, verificou-se ali a questão de que o militar estava devidamente amparado, a unidade vai encaminhar esse procedimento da pensão acidentária ou auxílio invalidez para a DRH3 e vai encaminhar a indenização securitária, ou seja, uma cópia do procedimento, né, para o CPS. O que a gente tem instruído, que tem facilitado muito, né, a resolução dessa demanda, é que ela seja encaminhada via CIPOR, via SEI, né? Pode ser também encaminhada pela Caixa de PA, mas quando a gente encaminha por esses dois sistemas, a gente consegue tramitar para as duas unidades, e as duas unidades, DRH3 e CPS, conseguem visualizar o que foi feito dentro daquele procedimento por cada setor responsável, tá? Então, o processo de pensão acidentária e de PIS, a gente solicita, dentro das possibilidades, que seja encaminhado para a DRH3 e para o CPS, né, via CIPOR ou via SEI. Então, são essas as orientações que a gente gostaria, né, de repassar hoje nessa manhã. Gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do nosso portfólio,
Espero que tenha sido útil. Talvez muitos dos senhores e senhoras já ouviram, né, falar a respeito de muito do portfólio ou dos direitos aqui que foram mencionados, mas nunca é demais reforçar e mencionar. A gente espera que a gente tenha plantado uma sementinha, né, em cada um dos senhores e senhoras aí que estão nos ouvindo hoje, nessa manhã, para que possa disseminar o trabalho que é desempenhado pelo CPS, porque a razão nossa de existir, né, é o bem-estar biopsicossocial da família policial militar mineira, é o nosso objetivo, né, estar sempre acolhendo a família policial militar mineira, seja policial militar da ativa, reserva ou reformado, seu dependente ou servidor civil. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, pela disponibilidade em nos ouvir nessa manhã e pela oportunidade de, nessa instrução, estarmos divulgando um pouquinho do trabalho do CPS, né, tentando aí abranger todo o Estado. Muito obrigada. Loisiane, obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, né? Essa apresentação riquíssima, né? Tantas informações importantes. Talvez muitos já tenham ouvido e estão ouvindo de novo, mas eu tenho certeza que muitos não conheciam, né? Então, é muito importante. E eu acho que fica para a gente reforçar aqui, de destacar que não é só aqui na RMBH, né? E sim para todo o Estado, todo policial militar, né, que tiver em alguma dificuldade, né, se precisar de qualquer suporte, qualquer assistência, que a gente está disponível para poder auxiliar, né? E importante também de compartilhar essas informações com a família, né? Porque às vezes a gente não tem conhecimento, imagina a nossa família, né? Fica totalmente por fora, né, de todos os benefícios que a gente tem. A gente tem batido muito na tecla quando o pessoal fala a questão do IPSM, que é um plano de saúde, a gente hoje está reforçando muito, o IPSM não é um plano de saúde, né, é um instituto de previdência. A gente teve até recentemente a alteração da denominação da diretoria de saúde para a diretoria de proteção social, visando mesmo essa questão desse conceito amplo de proteção social, que a gente traz esses pilares de assistência social, saúde e previdência, né? Então, é o nosso foco de cuidar, de proteger o nosso policial militar. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom dia para você. Obrigada, senhora. Foi um prazer, viu? Estamos aqui à disposição, gente. Qualquer dúvida, pode encaminhar para a gente poder, né, esclarecer. E agradeço muito, viu? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Senhores, já caminhando para o final do nosso encontro, nós tivemos algumas perguntas, já pela questão do atraso que nós tivemos. Então, se os senhores puderem encaminhar essas perguntas para a caixa da DPS 5, pode encaminhar para a nossa caixa de PA, DPS 5, Comunicação Organizacional, a gente vai responder todas, né? Se for necessário, a gente encaminha para o CPS e a gente dá o retorno aos senhores. Só para não delongar muito aqui, muito mais, né, o nosso encontro, a questão da planilha também a gente vai verificar aqui a melhor forma para poder compartilhar com os senhores. Então, eu gostaria de convidar o Tenente Coronel Robson para poder fazer o uso da palavra. Senhor, bom dia. Gostaria de agradecer, primeiramente, o Tenente Coronel Narciso, né, pela abertura, por todo o apoio que nos dá aqui no CPS. Agradecer às duas palestrantes, né, a Leisiane com a palestra sobre finanças e a Loisiane com a palestra sobre os portfólios do CPS. Eu fico muito feliz de estar podendo, CPS, né, está podendo, nesse momento, explanar para a tropa, né, um pouco dos serviços aqui prestados, dizer que a gente está à disposição aqui para todos, tá? Eu acredito que a palestra ministrada serviu para quem não conhecia o CPS, agora conhece, né? E quem conhecia e não conhecia, mas não sabia exatamente o que o CPS fazia, eu acredito que agora tenha um pouco de noção. Então, a gente está sempre à disposição aqui da tropa, pela Polícia Militar, dos servidores civis, tá certo? E sempre que precisar, conte com a gente, né? Pode entrar em contato diretamente comigo, pode ligar aqui, pode mandar PA, que a gente está aqui para ajudar, tá certo? Então, a gente agradece aqui a oportunidade de estar podendo participar desse treinamento e parabenizar a Tenente Laila aqui pela excelente condução dos trabalhos. Obrigado, Laila. Senhora, obrigada. Muito obrigada.
Senhores, então, o nosso webinar ele teve como objetivo oportunizar, né, um momento aí de aprendizado, de trocas de experiências e a gente conhecer melhor todos os serviços, né, que compõem aí o portfólio do CPS, essa questão de orientação, dessa parte de gestão financeira, né, que é uma situação bastante importante. Então, eu peço desculpas, né, pelo atraso que nós tivemos hoje, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, que foram necessários alguns ajustes, infelizmente a gente está sujeito a essas situações, né, a gente tem aí a tecnologia, o recurso disponível, e é o nosso objetivo de alcançar o maior número possível, né, dos nossos militares e de padronizar, de uniformizar o conhecimento, então é através dessa ferramenta, mas a gente fica sujeito também a essas situações, né, imprevisíveis aí, mas conseguimos ajustar e eu acredito que tenha sido um encontro muito rico para os senhores. Então, qualquer militar que tiver qualquer dificuldade, qualquer problema de vulnerabilidade, às vezes a pessoa fica, né, envergonhada, constrangida de alguma situação, mas é importante destacar que a gente está aqui à disposição para a gente poder auxiliar. Nós somos uma família, né, poucas instituições têm o que a gente tem disponível, nós temos os nossos profissionais de saúde também, né, em todas as regiões, as nossas unidades de atenção primária, que estão à disposição também para poder auxiliar no que for necessário. Se ficar constrangido, se sentir à vontade, pode mandar um PA, que o que a gente puder fazer para poder auxiliar, nós estamos à disposição. Sigam a página da Diretoria de Proteção Social no Instagram e lá os senhores vão poder ter acesso a diversos conteúdos, tá bom? A gente agradece a participação de todos e até uma próxima. Um bom dia e uma semana abençoada para todos os senhores. Até mais.